Muitas pessoas me perguntam a respeito do Banco do Brasil, Thiago, esses dividendos nos últimos anos foram muito bons. Como que vão ser daqui para frente? É o que a gente vai responder nesse vídeo. E para isso eu trouxe aqui o José Daronco. Tudo bom, Zé? Opa, Thiago, sempre um prazer estar aqui falando do Banco do Brasil, uma das teses que mais subiram recentemente. Bom, mas antes, se inscreve no canal. Bom, o que aconteceu com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil passou por uma mudança estrutural na sua rentabilidade. O ROI, que ali em 2015 era por volta de 10%, subiu bastante, né? O banco melhorou muito a sua produtividade. Hoje a rentabilidade do Banco do Brasil é uma das melhores do mundo, né? E não foi só a rentabilidade que melhorou, os dividendos também melhoraram como consequência. E alguns investidores podem estar se perguntando, será que isso é transitório ou isso é algo permanente? E a gente vai responder nesse vídeo usando não somente a nossa opinião, mas a opinião dos demais analistas do mercado. Para quem não conhece, o Status Invest, que é o site que eu recomendo que você use para analisar suas ações, ele tem uma ferramenta para alguns assinantes, que até vou botar link na descrição aqui do Forecast, o Status Invest Forecast. Ele tem uma ferramenta que permite você ver a análise dos mais diversos analistas do mercado e a sua respectiva opinião a respeito de lucro, receita e também dos dividendos. Vamos ver a opinião deles dos dividendos do Banco do Brasil para os próximos anos. Também podemos comparar com os outros bancos populares do Brasil, como Itaú, Bradesco, Santander. Bom, vamos lá. E o time aqui passou que a gente está com 20% de desconto no módulo Forecast aqui, e eu uso todo dia o módulo Forecast, tá? Tem várias ferramentas aqui no Status Invest que eu uso, tem outras que eu não uso. Eu sei que tem bastante gente que usa, e essa aqui é uma das que eu uso todo santo dia. O que dá para você fazer? Ó, quem entra normalmente no Status Invest, vê essa tela lá, entra na tela do Banco do Brasil, tem um monte de coisa lá, e daí consegue ver os dividendos históricos. O que é legal do plano Forecast? Você consegue ver a estimativa. Clicou em estimativas e abre aqui dos principais indicadores, PL, Dividend Yield, depois a gente pode ver até de ROI, etc. Vamos ver o que os analistas estão projetando para os próximos anos. Para esse ano, o ano de 2023, estão projetando um dividendo de 10,3%, crescendo para 10,93% e praticamente se mantendo estável para o ano de 2025, chegar em 10,87%. Ou seja, respondendo à pergunta, sim, os dividendos do Banco do Brasil devem se manter em patamares elevados ao longo dos próximos anos. E eu vou mostrar aqui duas coisas que as pessoas muitas vezes não têm acesso. Aqui, ó, a gente consegue ver o LPA, que é o lucro por ação do Banco do Brasil. Você lembra que eu falei ali que na época de 2015, 2016, caiu o lucro do banco? Caiu a rentabilidade? Olha só, aqui a gente consegue ver, ó, em 2016, o lucro do Banco do Brasil caiu praticamente pela metade em relação a 2015, demorou um tempo para se recuperar, e de 2020 para cá, o lucro cresceu de maneira significativa. Chegou lá em 2020 a 4,64 por ação, né, o lucro por ação, LPA, para terminar o ano passado em 11, e esse ano os analistas estão projetando mais ou menos 12,31 reais, 12,49 centavos para 2024 e para 2025 R$ 12,64. Ou seja, os analistas não estão projetando muito crescimento para os próximos anos. Essa é uma notícia não tão boa. A notícia boa é que pelo menos vai ficar num patamar muito alto. E como o Banco do Brasil historicamente, e eu vou mostrar ali abaixo, paga mais ou menos uns 40% do lucro, significa que se o lucro fica num patamar alto, os dividendos deveriam, como consequência, já que eles são um percentual do lucro, se manter num patamar alto também, certo, Zé? Corretíssimo, Thiago. E o banco teve uma mudança na rentabilidade, o agro ajudou muito o Banco do Brasil, e é o que tudo indica, ele deve continuar com yield bem elevado, um dos maiores da Bolsa, né? Um dos maiores da Bolsa, e para quem quer previsibilidade também, dá para ver aqui no Status Invest, ó, quase sempre é trimestral os dividendos, para não dizer sempre, aí ao longo dos últimos anos, o único ano que não teve distribuição trimestral foi na pandemia, por uma deliberação ali do Banco Central que proibiu os bancos durante um tempo de pagar dividendos. Depois que passou a pandemia, o Banco do Brasil tem pagado dividendos trimestralmente. Às vezes em fevereiro, às vezes em março, daí no trimestre seguinte, às vezes em maio, às vezes em junho, depois agosto ou setembro, depois novembro, dezembro, mas religiosamente tem dividendo
trimestral do Banco do Brasil. E só para terminar aqui, aquilo que eu falei, né? Se a gente for ver, desde 2020, ele vem oscilando ali entre 30% e 40% dos dividendos, né? E já deu como guidance ali pagar 40% dos dividendos esse ano. Inclusive, pela primeira vez, eu até achei interessante, o Banco do Brasil deu as datas que irá pagar os seus dividendos esse ano. Legal, né, Zé? A previsibilidade que está sendo dada ao acionista do Banco do Brasil. Não, muito interessante. Eu acho que isso dá uma previsibilidade para quem busca dividendo, o investidor que busca receber dividendo, ele já sabe quando vai receber, né? O banco tem uma lucratividade relativamente estável, tem até crescido ao longo dos últimos anos. Então é um banco que tem trazido muitas felicidades para o acionista. E vamos comparar aqui com os principais bancos, né? Vamos lá, Itaú. Vamos adicionar o Bradesco. Vamos botar também o Santander. Status Invest tem tudo, né, Thiago? Tem tudo, a máquina. Bom, vamos lá. Para quem está olhando o dividendo para os próximos anos, quais bancos vão pagar mais dividendos? Olha só, para 2023, esse ano, o Banco do Brasil está lá na liderança, com 10% de projeção de dividendos esse ano. O Bradesco com 5,5%, o Itaú com 5,21% e o Santander ali na zona de rebaixamento com 4,39%. Vamos ver para os próximos anos? O Banco do Brasil também na liderança para o ano de 2024 e também para o ano de 2025. E daí, já no ano de 2025, os bancos privados tirando parte do atraso que eles têm, né? Eu acho que muito por conta de crescimento de lucro, alguns desses bancos, sobretudo o Bradesco e o Santander, eles tiveram uns últimos 2 anos um pouco desafiadores, principalmente por questão de uma carteira de crédito que tomaram mais risco. O Banco do Brasil e o Itaú estão passando por esse desafio da economia que a gente viveu nos últimos tempos, com uma carteira um pouco mais conservadora e por conta disso sofrendo menos, e quando o lucro sofre menos, a tendência é que os dividendos se mantenham altos. Então foi isso que aconteceu para o Banco do Brasil. Então, respondendo à pergunta, né? Thiago, gosto de dividendos, qual o banco que vai pagar mais dividendos nos próximos anos? Qual que é a resposta, Zé? Banco do Brasil. Banco do Brasil, segundo os analistas aqui. E quando a gente fala em analistas, são quantos analistas? Vamos ver, ó. São 12 mais 3, são 15 analistas analisando aqui Banco do Brasil. Então não é somente a nossa opinião, é a opinião de vários analistas aqui que chega nesse número. Você concorda com os analistas ou acha que eles estão viajando, Zé? Não, eu concordo sim. A nossa projeção tem um pouco de diferença naturalmente da média do mercado, mas a gente acredita que o Banco do Brasil deve continuar pagando um yield de 2 dígitos nos próximos anos, seja porque a rentabilidade do banco continua muito elevada, e seja porque o banco negocia num preço abaixo dos pares, que influencia no dividend yield, né, Thiago? E eu adicionaria aí a questão do crescimento, né? O Banco do Brasil, ele tem crescido a carteira de crédito um pouco acima da média do sistema financeiro nacional, muito porque ele tem uma concentração grande no segmento agro. O agro, não é segredo para ninguém, tem crescido mais do que a média do PIB, e como o Banco do Brasil tem uma exposição maior a esse segmento, ele acaba sendo beneficiado, entre aspas, de tabela aí. Então, o crescimento do agro traz também crescimento para o Banco do Brasil, que deveria também trazer um crescimento dos dividendos. Então, se você é acionista do Banco do Brasil ou está planejando ser acionista do Banco do Brasil, saiba que provavelmente os dividendos dos próximos anos tendem a ser ainda melhores do que aqueles que você recebeu nos últimos 12 meses, como a gente pode ver aqui no plano Forecast do Status Invest, que a gente está botando um link aqui com 20% de desconto, tá bom? Muito obrigado, Zé. Valeu, Thiago, sempre um prazer estar aqui mostrando o Status Invest, essa máquina, e também falando sobre as teses que a gente cobre aqui na Suno. E eu queria também fazer um pedido para vocês. Botem aqui nos comentários quais empresas você gostaria que a gente fizesse esse exercício de ver as projeções futuras dos analistas. A gente vai lá no Status Invest e abre para vocês aqui, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.